como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados, ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, tamo junto aqui, é claro, para mais um vídeo, para falar bastante coisa importante do nosso Vascão, né, galera? Olha só, não se inscreveu ainda, se inscreva, deixe também o seu like e também compartilhe, né, para ajudar aí o crescimento do nosso canal. Dito isso, tá? Olha só, vou falar para vocês aqui um spoiler dos assuntos que nós vamos abordar para você ficar ciente aí, para não perder nenhum assunto. Fiquem ligados no nosso conteúdo até o final, tá, gente? Olha só, vamos estar falando, é claro, do clássico desse próximo sabadão de logo mais, Vasco da Gama e Fluminense, né, às 9h30 da noite. Vamos falar sobre Thales Magno, né? Vamos falar sobre o Cleiton Silva, sobre possibilidades de saída, várias possibilidades de vários atletas e possibilidades também de chegadas, né? Alguns nomes ventilados, especulados aqui no nosso Vasco. Vamos falar aí, é claro, sobre a SAF do Vasco, sobre 777, sobre a Equipe, entre outras situações. Valeu, galera? Dito isso, então, olha só, antes da gente entrar no assunto futebol, quero abrir só um parêntese aqui, né, desejar minhas condolências a todos os familiares ali das vítimas do acidente aéreo que aconteceu nessa sexta-feira na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, né? Infelizmente a gente tomou conhecimento que, se eu não me engano, acho que 61 pessoas vieram a falecer com a queda do avião. Acho que era um número total de pessoas que estavam, né? É uma pena, é uma notícia muito triste. Eu quero saber das autoridades quando é que vão exigir leis para se fabricar aeronaves mais seguras, com mais recursos, né, para se tentar minimizar, porque sempre que acontece um acidente desse é um desastre, é uma catástrofe, né, porque praticamente morre aí todo mundo, é muito triste mesmo, tá, gente? Então fica minhas condolências, caso tenha algum parente de alguma pessoa que veio a óbito aí, meus sentimentos com todo o meu respeito, é claro, tá? E olha só, a CBF aí, ela decretou, tá, 1 minuto de silêncio em todos os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro desse fim de semana, tá? Em razão aí desse acidente, dessa tragédia, né? Uma notícia muito triste aí. Tá bom, gente? Dito isso, vamos começar a falar de futebol. Primeira coisa, que Deus nos abençoe, um ótimo fim de semana para todos vocês, para todos nós, para quem vai trabalhar, para quem vai ficar em casa. E bora falar então daquilo que mais nos interessa, que é de futebol. Galera, é o seguinte, o nosso Vasco entra em campo nesse sabadão às 9h30 da noite no Newton Santos, conhecido também como Engenhão, a casa do Botafogo, né? Teremos aí esse clássico. Até o momento, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo entre Vasco e Fluminense. A diretoria do Vasco informa que as vendas online vão ficar abertas até às 18 horas, ou seja, até às 6 horas da tarde nesse sábado. Você ainda consegue comprar ingresso online. Passou daí, aí já não consegue mais, tá bom, meus amigos? Olha só, é o seguinte, o elenco do Vasco treinou no próprio Newton Santos, vocês já acompanham as imagens aí, nessa sexta-feira, né, reconhecendo ali o gramado, reconhecendo ali a situação a qual se encontra o estádio, palco da partida, né? Todo mundo veio a semana inteira falando aí que Lucas Piton provavelmente pintaria entre os titulares, mas é o seguinte, hein? Parece que aos 40 e tantos do segundo tempo aí, vamos dizer assim, Lucas Piton surge como dúvida, tá? Isso mesmo, Lucas Piton nesse momento é dúvida para a partida, não é dúvida nem, por exemplo, não só se vai ser titular ou fica no banco, é dúvida realmente se vai ser relacionado
voltando para esse jogo aí, o nosso lateral esquerdo, tá, gente? Só para ficar a informação para vocês. Olha só, o Vasco tem 7 jogadores pendurados para esse confronto, tá? Que são eles o Adson, o Hugo Moura, o João Vitor, né, que deve voltar aos relacionados, o David, o Vitor Luiz, o Rossi e o Bruno Prachedes, tá? É claro, se eles vão ser relacionados ou não, é uma outra história, mas esses atletas aos quais eu mencionei para vocês agora, né, esses jogadores estão pendurados, tá, gente? Então, quem levar cartão amarelo desses caras que eu falei aí, tá fora da próxima partida. Só para reiterar, Adson, Hugo Moura, João Vitor, David, Vitor Luiz, Rossi e Prachedes, né? Observe que o João Vitor leva tanto cartão amarelo que ele mesmo ficando um mês aí fora por conta de lesão, ele já vai voltar pendurado, né? Sabe por quê? Porque ele levou cartão amarelo no treino. Não, brincadeira. Brincadeira, mas é complicado. Eu até gosto do João Vitor, sabe? Mas eu acho que ele tem esse problema disciplinar. Eu acho que ele leva um jogador que leva muito cartão, às vezes sem necessidade. Não só ele, mas também o próprio Hugo Moura, tá, gente? Agora, se tratando de jogadores, já que eu falei aí do João Vitor, do Hugo Moura e coisa e tal, vamos falar das escalações. Só que antes da escalação, tem um cara que dá o apito inicial e o apito final, que é o árbitro, né? O árbitro escalado para essa partida é o Anderson Daronco, da Federação do Rio Grande do Sul. Até aí todo mundo sabe, todo mundo conhece, ok, beleza e pá, tal. O problema é, esse senhor, esse cidadão é tendencioso, ele já está cansado de prejudicar o Vasco, tá? Eu achei muito curioso, ele estava aqui no Rio agora, quarta-feira, e no automático o sorteio da CBF já credencia esse árbitro para apitar jogo do Vasco. Todo jogo que ele apita jogo do Vasco, ele arruma cagada, ele arruma lambança. Vamos ficar de olho na dona CBF, nesse cidadão aí que eu não tô nem aí se ele fizer lambança, não vou rasgar o verbo aqui pro lado dele, sabe? Não tem rabo preso com ninguém, porque o certo é o certo. E outra coisa, no próprio Pedrinho também, porque o Vasco continua sem representatividade na CBF. Era para estar pressionando. Era para, na verdade, esse camarada nem estar escalado para apitar o jogo do Vasco. Tá, gente? Para ser bem sincero com vocês. Tá? Para ser bem sincero com vocês. Eu, particularmente, eu sou reticente à questão do Anderson Daronco. Tá? Eu, Álvaro Silva, se eu sou o presidente do Vasco, já estava lá na porta da CBF arrumando um tumulto por esse cara, mais uma vez, está escalado para apitar jogo do Vasco. Todo jogo que ele apita, ou ele ou o VAR arruma um jeito de fazer uma lambança. É todo jogo, gente. Prestem atenção. É todo jogo que o Daronco apita, ou ele ou o VAR intervém para tumultuar o jogo. Então, fica aqui o registro antes mesmo da partida. Não é chorar antes da hora, não. É justamente já avisar. Porque se fizerem, né, cagadas aí com o Vasco, sacanearem o Vasco de novo, se fizerem parada errada, eu vou cair de pau, não quero nem saber, e vou cair de pau até no próprio Pedrinho, que era para ele estar correndo atrás dessas coisas aí, não sei. Vamos ficar de olho. Gente, agora é o seguinte, as prováveis escalações de Fluminense e de Vasco. Vamos colocar logo, fazer diferente hoje para vocês. Vamos colocar as duas escalações na tela, as prováveis, né? Possíveis escalações na sua tela para você aí acompanhar. Então bora lá, gente. Começando pelo nosso adversário, o nosso arquirrival, o Fluminense. Eles devem entrar em campo com o goleiro Fábio, com Samuel Xavier na direita, Thiago Silva e Thiago Santos na zaga e Diogo Barbosa na lateral esquerda. André Martinelli e Ganso fazendo o meio campo, Lima ou Keno o setor de meia ataque, Arias também e Cauã Elias lá na área centralizado, o menino, né, o cria da base de Xerém, que vem conseguindo aí fazer gols nos últimos jogos, mas vamos dar aquela secada, né, para que ele não arrume nada diante o nosso Vasco. Galera, olha só, o treinador é o Mano Menezes, ele que chegou e conseguiu dá uma outra cara, de certa forma, nessa equipe do Fluminense, né? O nosso gigante da colina deve vir a campo com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga formada por Maicon e Léo. Até o momento o Piton é dúvida, mas se ele for para o jogo, né, a gente esboça que ele deve começar, ou Vitor Luiz, tá? Na meia cancha, na meiuca, tá cotado para começar jogando Juan Esforza, Hugo Moura e Matheus Carvalho, mas é claro que o Rafael Paiva
adora surpreender, pode ser que chegue na hora H, alguém aí seja alterado nessa meiuca. Dimitri Payet, né, ali pelo lado esquerdo, o Adson pela direita e Verratti centralizado, seria esse molde, no caso o Vasco jogando no 4-3-3, mas dá para utilizar os mesmos jogadores, apenas trazendo o Payet um pouco mais para o meio e adiantando um pouco o Adson. Esses mesmos atletas dá para atuarem num 4-4-2, quando o Vasco tá com a bola e no momento defensivo fazendo ali, né, duas linhas uma linha de 5, uma linha de 4 e outra linha de 1, né? Enfim, vamos aí acompanhar, vamos ficar de olho. Fato é que logo mais nesse sabadão às 9h30 nós vamos ter a convicção aí, quem sabe, né, se Papai do Céu nos abençoar, consigamos uma vitória qual é de suma importância, né? Essa vitória, ela é de suma importância, tá, gente? Uma vitória aí mudaria muito o panorama do Vasco, tá, gente? Mudaria bastante aí o panorama do nosso gigante da colina. E falando em vitória, falando em mudar o panorama do nosso Vasco e coisa e tal, vamos falar agora então um pouquinho aqui dos jogos da rodada, os jogos que teremos nesse sábado, nesse domingo, né? E também da própria tabela do Campeonato Brasileiro. Então, bora lá! Teremos então, abrindo a rodada às 4 da tarde nesse sábado, Fortaleza e Criciúma. Depois às 7 da noite, Cuiabá e Grêmio. Depois às 9h30 da noite, ainda nesse sábado, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Também teremos Corinthians e Bragantino, também às 9h30. E aí, encerrando essa listagem de jogos de sábado, Vasco da Gama e Fluminense às 9h30 também da noite. Então são 3 jogos nesse sábado, 9h30 da noite, Cuiabá e Grêmio às 7 da noite e Fortaleza e Criciúma às 4 da tarde, abrindo a rodada. Aí teremos no domingo, né, o Juventude que pega o Botafogo às 11 da manhã, clássico baiano, hein? O Vitória enfrenta o Bahia lá na Arena Fonte Nova às 4 da tarde. O São Paulo recebe o Atlético Goianiense no Morumbi também às 4. Flamengo e Palmeiras fazem uma reedição da última quarta-feira às 4 da tarde, só que agora, é claro, pelo Campeonato Brasileiro. E fechando a rodada, teremos Internacional e Atlético Paranaense às 7 horas da noite. Esse é o panorama aí, esses são os jogos da rodada. Agora eu quero falar com vocês aqui um pouquinho da tabela de classificação. Vocês observam que o Vasco é o 11º, tem 24 pontos. O Fluminense é o primeiro no Z4, né, com 20 pontos somados. Caso eles venham a vencer o Vasco, tomara que isso não aconteça, eles vão para 23 pontos. É claro que tem uma combinação de resultados. Eles têm que torcer para o Corinthians perder, para o Internacional, Vitória, Grêmio, Juventude, Criciúma, né, para eles conseguirem sair ali da parte de baixo. Mas se eles vencerem, fica muito perto de conseguirem deixar a zona do rebaixamento, porque tem confronto aí também de gente da parte de baixo com a parte de cima, tem confronto direto. Então se o Vasco vence, vai para 27 pontos, não sobe muita coisa na tabela, pode até nem subir, dependendo do resultado do Bragantino, sim, tudo bem, só que o Vasco se descola mais uma vez do pelotão de baixo, né? Então a gente tem que vencer, é um clássico aí de divisor de águas, que vai ser um termômetro, né, para esse início de segundo turno, para as duas equipes, não só para o Vasco, mas também para o próprio Fluminense, né, galera? Agora que já que nós falamos aí da partida, falamos todo o panorama do jogo, desse clássico de logo mais, desse sábado à noite, nos embalos, né, meus amigos, de sábado à noite, eu quero falar com vocês um pouquinho aqui do Thales Magno, né? Ele que acertou o Corinthians, anunciou a contratação dele aí por empréstimo, né? Então, só tem uma coisa para falar, boa sorte pro Thales Magno, né? E boa sorte para o Corinthians também, porque ele já não vinha jogando bola lá nos Estados Unidos. E o Corinthians também não está pagando ninguém, nada está dando certo, né? É um rabo de foguete daqueles, então vida que segue, né, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui um instantinho sobre outro jogador que também deixou o Vasco, só que esse pertence ao Vasco ainda. Tô falando do Cleiton Silva, tá, gente? Olha só, emprestado pelo Vasco, ele tá lá no Rio Ave de Portugal,
né? Ele estreou hoje pelo Campeonato Português contra o atual campeão. O Sport deu essa bola na entrada da área pelo lado esquerdo. Levou sorte, é claro, no primeiro lance, mas é aquilo, né? Passou pelo zagueiro. A idade era só dar chance, porque ele sabe jogar. Porque não teve chance no Vasco e não sei o que, pelo amor de Deus, gente. Ele jogou com o Ramon Dias no Carioca, não arrumou nada. No Campeonato Carioquinha, não arrumou nada com o Ramon Dias. Ramon Dias foi embora, chegou o português, Álvaro Pacheco. Idem, continuou não arrumando nada. Álvaro Pacheco foi embora, ficou o Paiva, não arrumou nada. Então, sinceramente, o Cleiton, ou ele tem muita sorte lá em Portugal, realmente só lá que ele joga bola, sabe? Ou eu não sei o que é. Agora, não venham, pelo amor de Deus, agora pagar de viúva, fazer mimimi, porque o cara saiu aqui do Vasco, porque aqui ele não jogou merda nenhuma. Aí o Vasco emprestou ele, todo mundo deu graças a Deus. Aí fez um golzinho. Ai, meu Deus, é só no Vasco que isso acontece, porque deixaram ele embora, porque não deram chance pro cara, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Oh, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, o time do cara tava tomando de 3-0, 44 do segundo tempo. Ele fez esse gol, foi um gol bonito, foi. Pra ele, vai constar pra ele na carreira dele lá, mais um gol, ponto. Agora, pro Rio Ave, na competição, no campeonato, não mudou em nada. O time tomou-lhe uma peia, perdeu no primeiro jogo, sabe, não botou 3 pontos na conta. A única diferença que ajudou no saldo de gol, vem de ser menos 3, foi menos 2. Foi, se eu não me engano, acho que foi 3-1 o jogo. Se eu não me engano, não tenho certeza. Então, assim, vamos dar uma segurada, hein? Pelo amor de Deus, o cara tava aqui, não tava jogando nada, todo mundo queria que ele fosse embora. Aí foi pra lá, fez um golzinho, ai meu Deus, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vão fazer isso aí com o David, daqui a pouco o Vasco vende, deixa o David embora, acerta com alguém, mete 3 gols seguidos, vai ficar um monte de viúva do David aí. Aí o Zé Gabriel vai jogar em algum lugar também, mete 2 gols seguidos, vai ficar um monte de viúva do Zé Gabriel. Pera aí, então vamos decidir. Ou quer que os caras fiquem, ou quer que os caras saiam. Se nós torcedores, se a gente não se decidir em relação ao jogador, aí que a diretoria não se decide mesmo. Porque não sei se vocês repararam no futebol brasileiro, é o seguinte, a torcida é o termômetro da diretoria. A diretoria trabalha muito de acordo com o que a torcida pensa. Normalmente é assim. Então, se nós, torcedores, começarmos aqui a ficar de mimimi, de fazer papel de viúva, de Cleiton Silva, eu não sei mais onde a gente vai parar. Porque aí daqui a pouco a gente fica fazendo papel de viúva porque o Rossi saiu, aí faz papel de viúva porque o Praxedes saiu, aí faz papel de viúva porque o Serginho saiu, aí faz, sabe? Sinceramente, né, galera? A gente quer um Vasco forte, um Vasco competitivo, um Vasco que tem jogadores aí que todo mundo já tem e não tá adiantando, não tá adiantando. Agora, se tratando de jogador, quero falar com vocês aqui sobre possibilidades de saídas e chegadas. Vamos lá, a lista é enorme. Eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso mesmo, 9 nomes, sem contar o goleiro Kehler, que foi sondado também, que já seriam 10. Mas aí, como o caso dele tá bem frio, coisa e tal, é difícil o Vasco liberar também, não vou nem contar, não. Mas olha só, o Galdames teve a especulação na Universidade de Chile, ele mesmo desmentiu. Agora ele está sendo especulado no San Lorenzo, da Argentina. Há quem diga que ele já até tenha recebido até mesmo proposta do São Lourenço. Vamos aguardar, né, nos próximos dias para a gente apurar a veracidade dos fatos. Fato é também que o Rossi, né, ele tinha conversas com o Paysandu, ele acumula 3 propostas na mesa também, do Sport Recife, do Goiás e da Chapecoense, além de conversar com o Paysandu. Rossi tá bem aí, é requerido no mercado, né? O Serginho tem proposta do Criciúma e do Goiás. O Praxedes, surgiu a notícia nessa sexta que ele teria já acertado a saída dele do Vasco para ir jogar no Atlético Paranaense. Tá bom? O Maicon, surgiu a informação de que ele vem ganhando moral com a comissão técnica e com a diretoria. Se ele continuar assim, o contrato dele pode ser renovado, tá, gente? Isso mesmo, o Maicon pode ter o contrato renovado. O Ryan, cria da base do Vasco, completou 18 anos há poucos dias, vem sendo bastante especulado também lá no futebol português, tá, gente? O Vasco tá avaliando algumas, isso mesmo, mais de uma, 2, tá? Algumas propostas envolvendo o atacante cria da base do nosso clube. Robert Rojas, o zagueiro paraguaio, ele voltou a treinar, pode até pintar na lista de relacionados para o jogo desse sábado, porém pode ser também que o Vasco coloque ele nessa barca aí, pode ser que o Vasco negocie ele com algum clube, tá, gente?
Vamos ver. O Zé Gabriel, não tem nada ainda envolvendo o nome dele diretamente, mas a informação que nós temos de bastidores é de que ele também estaria ali nessa lista de jogadores negociáveis que podem estar deixando o clube, né, que o Vasco não se oporia em liberar agora nessa janela de transferências. Então, gente, são vários nomes aí, olha, Galdames, Rossi, Serginho, Praxedes, Eric Marcos, Ryan, Rojas e Zé Gabriel. Tudo atualizado, entenderam a situação de cada jogador? Então tá bom. Se tratando do Rossi, agora que eu lembrei, o Rossi disse que não quer deixar o Vasco, é brincadeira, né? Enfim, galera, olha só, agora jogadores especulados, ventilados para jogarem no Vasco, que podem chegar, pode ser que chegue, pode ser que não chegue, né, gente? Estamos falando aí de Gonzalo Plata, atacante de 24 anos, equatoriano, ele que está jogando, né, no Al Saad, lá no futebol dos Emirados Árabes Unidos, tá bom? Tem aí o Santiago Rodrigues, o nome dele fugiu aqui da colinha, aí eu achei. Tem o Santiago Rodrigues, ele que joga no Instituto Central Córdoba, teria sido oferecido ao Vasco, aí agora parece que o Vasco tem que gastar 10 milhões, aí já não é oferecer, aí é pagar multa, né? Enfim, esse jogador e o Vasco teria interesse nele por empréstimo, eu já dei minha opinião sobre esse atleta aqui no canal. Aí tomamos conhecimento também do Yuri César, né? Cria aqui do Urubu, do Flamengo, jogou no Fortaleza, atualmente tem contrato com o Al-Shabaab até 2026, né, o Vasco estaria monitorando a situação do atacante. Tem a situação também aí do Brian Rodrigues, né? O Vasco tenta outra investida no atacante uruguaio, tá? Lembrei, viu? O Gonzalo Plata, o Corinthians tem interesse. Parece que eles estão querendo acertar com o atacante lá também. E para a zaga aqui no Vasco estão 3 nomes, né? Que é aí o Samir, né, o Yerry Mina, que praticamente já é um nome descartado, e o nome do zagueiro uruguaio Maurício Lemos, que joga no Atlético Mineiro, né? Alguns dizem que está por detalhes para acertar com o Vasco, e outros dizem que não, que ele não quer deixar o Galo Mineiro, né? Então vamos ter que aguardar, o tempo vai nos mostrar quem está falando a verdade ou não, tá, gente? Então, dito tudo isso, de todos esses atletas, toda essa situação, agora eu quero falar com vocês aqui sobre recomeço. Isso mesmo, o nosso Vasco precisa reencontrar o recomeço, sabe por quê? Porque o Jorge Salgado fez o favor de acabar com o restinho do Vasco que a gente tinha para vender a SAF para 777. A 777 deu a mão para o Jorge Salgado e eles juntos fizeram o favor de não pagar as dívidas do Vasco e deixar o cofre da SAF zerado, quebrando a SAF do Vasco, já aí entrando no segundo ano apenas de SAF do clube. Com isso, o Pedrinho assumiu, tudo isso é fato, tá? Não é o que eu acho, não é opinião, não, é fato. Com isso, Pedrinho assumiu e tem que morrer com essa roupa. É outro fato também. Agora, eu quero entrar numa questão, é o seguinte. Esse acordo que o Vasco fez com a equipe envolvendo a 777 é no mínimo bastante duvidoso, tá? Porque a equipe é gerida pelo Kennedy King, que é assim com o Steve Pasco e com o Josh Wander, tá? A revista norueguesa Josimar Futebol já está também denunciando essa situação de que a equipe, na verdade, ela seria supostamente uma laranja da 777 para recuperar a 777. Por outro lado, a versão da 777 é que não. É que eles devem valores multimilionários para a equipe. A equipe foi até a justiça, pediu os valores para a justiça. A justiça, então, concedeu os direitos econômicos acionários da SAF do Vasco para a equipe. A equipe, por sua vez, quer vender esses 31% para pegar o dinheiro e ser ressarcida do seu suposto prejuízo com a 777. Estão entendendo? O Pedrinho, acreditando nessa narrativa, acreditamos nós, torcedores também, né? Vamos dizer assim, acreditando nessa narrativa, fez uma bandeira branca na justiça, 90 dias aqui no Tribunal do Rio de Janeiro, e também no arbitral, na Fundação Getúlio Vargas, para que ambos, Vasco e a equipe, em comum acordo, encontrem um comprador para esses 31%. Esse é o mundo, seria o melhor dos mundos aí, o mundo, se for tudo verdade, menos mal. Agora, a dúvida, a suspeita é de que a equipe contratou já uma outra empresa para ajudar a levantar a 777. Parece que a função da equipe é levantar a 777. Aí eu pergunto para vocês, e se a equipe for, vamos dizer assim, a matriz da própria 777, ao invés da equipe ser a laranja, na verdade, se a 777 for uma laranja e a árvore seja talvez a equipe,
Então temos que tomar cuidado. Então eu estou vendo muito jornalista apavorado já para poder fazer essa venda. Eu fico reticente, eu fico com medo. Quem que vai entrar? Quem vai comprar esses 31%? Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. O Pedrinho não falou que ia abrir o contrato? Cadê? Ele falou que não ia prometer, ele falou que ia fazer. Cadê? Pedrinho, 6 meses, 7 meses de gestão. Cadê o contrato que você não abriu até hoje? Ué, já que a 777 já foi pro chapéu mesmo. Já estão procurando outro comprador. Por que vocês não podem abrir um antigo contrato? Não estou entendendo, Pedrinho. Não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Tá? Eu não estou entendendo essa situação. Para mim, não bate. Tá? Para mim, não bate. E aí vai ficar a pergunta no ar. 777 e a Ecape são uma empresa só? Ou na verdade são aí realmente rivais uma da outra e uma deve a outra e tem realmente briga na justiça? Ou é só uma cortina de fumaça, aquele imbróglio de faz de conta, mas nos bastidores todo mundo toma uísque junto, fuma charuto junto e dá risada de nós torcedores? Não sei, eu tô com medo disso. E aí dentro desse medo, dentro do meu papel de torcedor e também de influência aqui no YouTube, Pedrinho, o torcedor do Vasco não tem nada a ver com isso. O torcedor do Vasco não vendeu o Vasco. O torcedor do Vasco não fez consultoria com a Ecape, com 777, com merda nenhuma. Pedrinho, se vira. O torcedor do Vasco não botou uma arma na tua cabeça para você virar presidente. O torcedor do Vasco não quer saber se o cofre tá zerado. Tá todo mundo contratando. O Corinthians deve 2 bilhões de reais, tá contratando. É claro, a gente tem que ter responsabilidade para não quebrar o Vasco de vez. Tem. Agora, Pedrinho, para de colocar desculpa na 777, porque até aí todo mundo já sabia e sabe qual era deles e qual é. Para de essa história que realmente a herança maldita é verdade, mas só ficar nisso não vai resolver. Agora, Pedrinho, é a hora de arregaçar as mangas e mostrar um projeto efetivo para salvar o Vasco. Porque se você enfiar qualquer empresa meia bomba aqui no Vasco, essa empresa começar a caducar com o Vasco primeira, segunda vez de novo, que nem a 777 fez, aí vai ficar quase que impossível. Vai ficar quase que impossível. O Vasco pode ficar realmente insolvente. Então, Pedrinho, se vira. Encontra investidor para o Vasco. Encontra jogador para o Vasco. Encontra um comprador para essa SAF. Mas, pelo amor de Deus, não vai cair no conto do Vigário de novo. Dessa Ecape aí. É o olho no peixe, o olho no gato. Usa o Paulo Salomão, carregar essa turma aí. Para não ficarmos mais de novo na mão de bandidos. O Vasco não pode novamente cair na mão de bandidos. Pelo amor de Deus, Pedrinho, fica aqui o meu apelo. Eu vou ficar por aqui também, torcedor e torcedora do Vasco, né? Nesse sabadão tem que dar e vai dar bacalhau. É 2-0 Vascão e tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu. E antes de eu me despedir, eu vou deixar para vocês aí uma lembrança, né, das vítimas da tragédia aérea, né, com as minhas condolências a todos os familiares. Valeu e é nóis. Vasco!